de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Implementando a 373, é a seguinte, né? Um corpo de idiota pode, então, encerrar um espírito que tivesse um homem de gênio numa existência precedente? A resposta dos espíritos, sim. O gênio torna-se, às vezes, uma desgraça quando dele se abusa. Então, a gente viu a resposta dos espíritos e vamos ver o que é que nosso irmão Djalma tem a acrescentar como comentário a essa resposta dos espíritos. Essa pergunta ela é muito interessante. Um corpo de um idiota pode, assim, abrigar um espírito que teria animado um homem de gênio, um homem, um cientista, um sábio? A resposta é sim. E isso é muito comum, não é? Muitas vezes, aquele cientista, ele encarna e bota sua mente para trabalhar em prol da destruição, de uma arma de destruição, causando que venha causar muitos males a muitas pessoas. E na próxima encarnação, ele pode vir com um corpo completamente deficitário. No caso aqui que ele aborda é na idiotia, não é? Abrigar um espírito que teria animado um homem de gênio em uma existência precedente, sim. Né? Mas o remorso, quando ele chega no mundo espiritual, muitas vezes, ele vê o mal que ele causou e pode provocar perfeitamente um desarranjo mental. E ele volta ao cenário físico com a problemática nesse campo, de se conectar as ideias, com as ideias completamente alteradas, né? Ou um corpo bastante deficitário, sofrendo ele mesmo as consequências. E muitas vezes os requisitos de sua inteligência estão vivos nele, apesar do retardo, apesar da complicação do corpo em que ele está nessa experiência, não é? Demonstrando que se tratava de uma pessoa muito culta, muito inteligente. Mas como estamos dentro de um universo subordinado a leis, a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, não é? Essa lei ela age irrevogavelmente, né? Ou revogavelmente, desde que tenhamos modificado o nosso interior, tenhamos aprendido a amar, tenhamos aprendido a perdoar, tenhamos dado um salto quântico no sentimento do amor e da compaixão. Mas é perfeitamente como ele responde aqui, né? Sim, o gênio às vezes torna-se um flagelo quando dele se abusa, não é? Ele botou a mente para coisas de destruição, causando males terríveis ao próximo. As armas de destruição são um exemplo, né? E essas mentes envolvidas nisso não passa desapercebido ao universo, não passa, né? Emmanuel tem no livro Nosso Lar, ele tem uma frase muito bonita, ele diz assim, André Luiz vem dizer a você, leitor amigo, que a morte é nos colocar face a face com a própria consciência, né? Que a Terra é uma escola abençoada e que ninguém a menosprezará sem que conheça o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Nós estamos numa morada, todos somos irmãos e viemos para nos amar, mas aquele que parte para destruir o próximo porque é estrangeiro, né? O universo, esse é um terrível engano a que tem nos submetido o próprio coração. E a vida nos cobrará por isso. O terrível preço a que submetemos o próprio coração de engano, né? E na vida material, Djalma,
a gente vê pessoas inteligentes, pessoas bem-sucedidas, né? E, de repente, tem um desengano, uma desilusão forte, né? E aquilo mexe com a consciência e a pessoa fica louca. Algo semelhante acontece com o espírito, né? Quando o espírito toma consciência no mundo espiritual, porque muitas pessoas se enganam quando pensa que quando a gente desencarna, a gente toma posse de imediato de toda a nossa consciência do passado. Ainda passa um certo tempo de tribulação, mais ou menos longo, vai depender muito de como o espírito se situa, se coloca dentro da matéria, mas chega um momento que ele se conscientiza. E vamos supor, vamos colocar um exemplo desse, né? Um cientista desse do passado, um médico, um farmacêutico, uma figura que se importasse importante dentro do cenário da saúde, por exemplo. Aí ele fez experimentos nas pessoas, fez pessoas sofrerem, e esse experimento até às vezes causou morte, como a gente sabe que alguns cientistas do passado fizeram, pelo bem da humanidade até, sacrificava um, passava a milhões. Mas, quando ele volta ao mundo espiritual, que toma consciência, sabe lá Deus o grau de perturbação que esse espírito tem, né, de tomar ciência do que fez, o arrependimento, o remorso, e o que isso acarreta, né, na mente dele, para que ele volte na reencarnação. E como bem diz aqui, né, é uma suspensão, um tempo de suspensão. É como se fosse um repouso, é como se fosse um doente que está aqui nos hospitais de louco, né? Que toma aquele sossega-leão, passa 24 horas, 48 horas dormindo. Então, aquelas 24 horas, 48 horas dormindo, é necessário para que ele se desligue do mundo espiritual. E quando ele acorda, está desligado e fica com a saúde bem melhor do que quando antes de tomar a injeção. Então, sabe lá o choque, né, Djalma, que esse espírito toma para que ele tenha esse tipo de prova, às vezes imposta e às vezes até pedida por ele mesmo, dá uma suspensão e tal. E também, né, o que ele pode ter ocasionado a outras pessoas essa loucura, que não diz a Bíblia lá, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente só pode resgatar as coisas se sentir na pele. Eu não posso, por exemplo, aqui dizer, eu fazer uma greve de fome de 1 semana, de 2 semanas, eu não posso dizer que sei o que é morrer, passar fome. Não. Passar fome realmente sabe dizer aquelas pessoas que vivem na Etiópia, que morrem ali, não têm o que comer. Eu não, estou dando uma suspensão. Eu posso, a qualquer momento, estou com a fome que me suportava, comer. Mas aquele que morre realmente de fome, aquele sabe o que é morrer de fome. Então, a idiotia, a loucura, pode ser isso. Então, o espírito de gênio, ele se arrependeu, teve o remorso e teve aquele surto. Pode ter sido imposto, e ele mesmo pode ser perturbado a tal ponto que a encarnação deu uma suspensão para que ele descansasse a sua mente. Aí vamos ver o que é que... Tem uma nota, né, abaixo da pergunta, o que é Kardec diz, né? A superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior às que já tenham vivido. É uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito prova em suas manifestações são para ele como as cadeias que constrangem os movimentos de um homem vigoroso. Posso dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo, o das pernas e o cego dos olhos. Então, a idiotia e a loucura, né, Djalma, para um gênio, é como uma pessoa que vem provido, né, desprovido das pernas, ou então cego, não é isso, Djalma? Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos à pergunta 374?
TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,